O lance é o seguinte, o que eu acho, tá? O Endrick foi sacaneado. A sacanagem que aconteceu com ele, sacanagem entre aspas. Não tô falando, eu não sei se foi de propósito, não sei se o Dorival tem bronca dele, é o modo de falar. O Endrick foi sacaneado na Copa América. Ele estreou, fez gol contra a Inglaterra, fez gol contra a Espanha, fez gol contra o México. Era óbvio, claro, que ele tinha conquistado a posição de titular para a Copa América. Ele não jogar a Copa América e só entrar na roubada com o Uruguai foi um absurdo. Ele fez no campo, ele conquistou no campo o espaço dele para ser titular na Copa América. E não foi. Não foi por motivos que a gente não sabe o porquê. Mas não foi. Depois, as outras sacanagens que eu acho foi, você joga no Brasil contra o Equador, você tem que colocar o Endrick para jogar como titular. O Endrick, além de merecer mais chances como titular, ele é a mínima identificação que o torcedor tem com a seleção brasileira, ainda é o Endrick. Então, não jogar contra o Equador aqui e colocar ele no Paraguai, lá, uma outra roubada, ele só entra em jogos para se queimar. Ou ele faz o gol e o Brasil ganha, ele vira o herói, ou ele se queima. Né? É assim que está sendo as oportunidades do Endrick, está sendo dessa maneira. Só em roubada, só em furada. Né? E mesmo lá entrou em Wembley, era uma roubada, né? O Brasil perdido, fez o gol. Contra a Espanha, fez o gol. Contra o México, fez o gol. Por que ele não é titular? Pronto. O Igor Jesus ter jogado ontem, eu não acho um absurdo. Porque o cara está jogando bem no Campeonato Brasileiro. Sabe? É um jogador que realmente está merecendo chances de ser convocado. E, de repente, o Endrick poderia ter saído jogando, ele ter entrado depois, mas foi ele que saiu. Ali, a ordem dos fatores não ia modificar nada, ia ser justo para os dois. Qualquer um que sai jogando ali seria justo, mas o Igor Jesus, ele estava merecendo uma chance. Ele é bom jogador, se posiciona bem, ele ataca a bola, ele fez um gol ontem que muita gente pode achar que foi um gol simples, e não foi. Ele mexeu o pescoço para botar a bola onde ele botou, para jogar a bola onde ele quis. Ele deslocou o goleiro pelo movimento do pescoço para ele cabecear. Ele não é um jogador qualquer. Ele é muito bom centroavante. Pô, coloca Luiz Henrique, coloca o Estevão, coloca Igor Jesus, coloca Gerson, coloca Matheus Pereira. Vai colocando os caras que estão jogando aqui até para fazer jus a essa data FIFA, né? Cara, já que vai ter data FIFA, então faz um time dos jogadores que estão jogando bem aqui, sabe? Faz um time da maioria dos caras que estão aqui. Essa é a minha visão. Tem que ser usado mais jogadores daqui. Até porque aqueles que se destacam são aqueles daqui. Ou aqueles que já mereciam chance quando estava aqui. O Abner foi há pouco tempo para a Europa. Foi há pouco tempo. Ele estava no Atlético Paranaense. Lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Muito bom jogador. Naquela época do Atlético Paranaense, ele não tinha chance. Ele foi ter chance a hora que foi para a Europa. Então aqui tem uma visão, os treinadores, né? Assim, o cara só tem valor para a seleção brasileira a partir do ponto que ele pisa na Europa. Aí não importa nem o clube. Pode ser time pequeno, time médio, time grande. O cara saiu do Brasil, ele começa a ter chance na seleção brasileira. Por que não aqui? Então, essa é a resposta da pergunta, né? Eu sou a favor de jogadores aqui do Brasil. Né? Eu não vi nada de novidade, eu não vi nada de evolução. Eu acho a seleção completamente sem criatividade. Meio campo lento, empacado. O meio campo do Brasil é empacado, empaca. A bola cai no meio campo, empaca. O meio campo que devia ser, que é o setor que dá dinâmica no jogo, que coloca ritmo num time, que tem que ter criatividade, o nosso, da seleção brasileira, empaca o jogo. A bola cai ali, ela empaca. Então, cara, eu não estou vendo nada disso que o Dorival falou de evolução. Não vi o nosso valor, como disse o Marquinhos. Eu estou mais com a opinião do Savinho. A gente bronzeado. Você está mais com a gente bronzeada mostrando o seu valor. Eu estou mais com o Savinho. Puta, tarde, não deu para assistir. A gente assiste porque a gente é obrigado. Eu, sinceramente, se eu tivesse outras opções e não precisasse escrever, falar sobre seleção brasileira nem nada, eu não assistiria mesmo.
O Renato, sobre a nossa enquete, sobre essa participação dos jogadores no Brasil, ela imediatamente vai trazer o nosso próximo assunto, que é a questão dos clubes brasileiros. Ontem eu contei para vocês um esboço de um calendário que no ano que vem, talvez no primeiro semestre, não respeite a data FIFA, até para caber tudo. E aí a gente tem o cobertor é curto. Vamos dar para a seleção brasileira um pouco de conjunto, juntando os jogadores que estão aqui se destacando, e vamos desfalcar os times brasileiros que jogam na véspera e no dia seguinte da data FIFA, enquanto eles não mudam isso, ou a gente vai insistir com normalmente trazer os brasileiros que estão fora. A convocação do Matheus Pereira, como disse o Casão, ela era necessária. Faltam meias no Brasil. Dos meias do Brasil que estão em sei lá, no melhor momento da carreira são estrangeiros no futebol brasileiro. Tirando o Rafael Veiga, a gente fica olhando nos times, é o Arrascaeta, o De La Cruz, até o Garro. Almada. O Almada, não temos esse meio. Então, o que a gente faz? Prestamos favores à pátria ou os clubes precisam bater o pé e falar, então, enquanto vocês vão arrumar o calendário, Dorival olha para lá? Se os clubes tivessem poder, né, para fazer isso. Infelizmente, os clubes não têm poder para fazer isso e acabam tendo que aceitar todos esses absurdos das datas FIFA. O que me assusta mais, Marília, Casão, Alícia, é a incoerência do Dorival. Por exemplo, o que ele fez na última escalação, essa que ganhou do Chile a duras penas? Chile, penúltimo colocado da tabela da eliminatória sul-americana. Ele botou o Paquetá de segundo volante. Ele deu uma mexida, né? Ele transformou André e Paquetá, era essa dupla de volantes. Aí o Paquetá, que, como diz o Casão, não está jogando bulhufas faz muito tempo, não deveria estar sendo mais nem convocado, o Paquetá leva o cartão amarelo e não pode jogar o próximo jogo, vai embora para a Inglaterra. Quem que ele convoca para o lugar do Paquetá? O Matheus Pereira, que não é volante, que é armador. Eu acho até que é justa a convocação. É um jogador que já poderia estar na seleção, é um jogador que está brilhando no futebol brasileiro, mas eu queria entender a coerência do Dorival. Porque, por exemplo, o Vinícius Júnior se machuca e não pode jogar, ele traz o Andrés Pereira. O Dorival está completamente perdido. As escalações são a prova maior de que o Dorival está perdido. Rodrigo um dia é centroavante, no outro dia ele é camisa 10 no sentido da função de meio esquerdo, né? velho meio esquerda. No outro dia ele é ponta direita e no jogo de ontem ele foi ponta esquerda, sendo que no primeiro tempo ele fez dupla de ataque, os dois centralizados, com o Igor Jesus. O Dorival está perdido, gente. O Dorival está completamente perdido. Ele não sabe qual time que ele realmente deve apostar. A história do Endrick, para mim, é completamente absurda. Eu acho que o Endrick talvez tenha, e nós não saibamos, um problema comportamental fora de campo que esteja irritando o Dorival. Muita gente fala que o Endrick mascarou, que o Endrick passou a ser uma pessoa mais difícil depois do sucesso, depois da ida para o Real Madrid. Mas o fato é que, embora o Igor Jesus tenha jogado bem, eu não consigo imaginar essa seleção, a seleção ideal. O Endrick tem que estar no time. O Endrick é um dos maiores esperanças nossas. Já é uma realidade, já está no Real Madrid, ganhou um campeonato brasileiro com o Palmeiras, faz gol, não joga. Eu não consigo entender. Aí, o Endrick, há não sei quantos jogos com o Dorival, desde a primeira convocação, ele, de repente, saca o Igor Jesus e o Igor Jesus é titular. Não se espante se o Matheus for titular na próxima rodada. E os outros meio-campos que estão lá, inclusive, por exemplo, o Andrés Pereira, que ele convocou para o lugar do Vinícius Júnior, continue na fila. Ele não tem coerência nenhuma. Ele vai tendo ideias assim e taca dentro do campo e seja o que Deus quiser. Deus não está tentando essa ideia, porque o Brasil não está jogando realmente nada. A vitória de ontem é importante que a gente ressalte. Mas o Brasil ganhou. Gente, o Brasil ganhou uma das piores seleções chilenas de todos os tempos. Os caras são vice-lanterna. Os caras dificilmente vão conseguir a Copa. O time é envelhecido, o time não tem nada. Pois o Brasil suou, penou para ganhar. Agora vai pegar o Peru, que é o último colocado. Acredito até que vai ganhar uma certa oportunidade no Brasil, coisa e tal, mas eu não estou preocupado com ganhar, eu estou preocupado com o desempenho. Eu quero ver o futebol desse time fluir. E se existe uma coisa que não flui nesse time, é o futebol. Tirando os dois primeiros amistosos, que foram até animadores, o resto é só decepção. A Copa América foi uma vergonha. Eu não vejo evolução nenhuma. Falando sobre o Savinho, Casão, o Savinho deu ontem uma entrevista boa também.
Primeiro ele disse que não tinha visto o jogo. E ele ontem foi muito realista. Ele disse, não, ganhamos, mas precisamos melhorar. Precisamos melhorar. O Marquinhos é que viajou na maionese, né? Foi para a entrevista junto com o Dorival e ficou com aquela bobagem que provamos valor. Que valor? Não tem valor. Se existe uma coisa que essa seleção não mostrou até agora, é valor. E eu estou realmente convencido de que o Dorival não vai à Copa. Aquela história da Copa do Mundo, de dia final da Copa do Mundo, Dorival, corre e compra logo o seu ingresso. Porque você, com a seleção brasileira, primeiro que eu acho que você não estará comandando a seleção brasileira. E segundo, eu acho que se estiver, o Brasil corre sério risco de, com essa bolinha murcha que está jogando, não passar nem da fase de grupos. Está muito complicado, gente. Eu não vejo nem sequer um esboço de time. Se a gente fizesse um exercício aqui, assim, olha, a estreia da Copa é semana que vem. Qual é o time do Dorival? Ninguém sabe, nem ele. Ele troca. Ele está me lembrando, a seleção brasileira, aí só os mais velhinhos como eu vão lembrar, o Casão talvez lembre na época de ser criança, mas lembrar, do Brasil na Copa de 66, que eles montaram 4 seleções, excursionavam pelo Brasil, treinando, tá? Time vermelho, time verde, azul, amarelo, tá? E chegou na Copa, o Brasil não tinha um time. Embora tivesse jogadores excepcionais, inclusive alguns deles que viriam a ser campeão depois de 70, mas não tinha um time. É exatamente isso que está me parecendo. O Dorival está me dando na seleção, está me lembrando o Vicente Feola, a pior versão do Vicente Feola, aquela que perdeu a Copa de 66, embora tivesse um elenco estelar na mão. O pessoal, eu recebi aqui uma foto, queria colocar, do presidente da Gaviões. Eu vou voltar para a seleção, mas eu queria colocar a foto que eu mandei aqui para o Patrick, por favor. É uma foto mandada pelo assessor de imprensa da Gaviões, assunto que a gente tem tratado aqui algumas vezes. O Alex me mandou essa foto com um texto da Gaviões, porque a gente está falando sobre a quitação da Arena do Corinthians, problemas com o patrocinador, e hoje, em Brasília, houve um encontro de membros da Gaviões da Fiel com o ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, sobre o projeto da Gaviões, que ontem já havia soltado uma nota. A gente tem a foto, Patrick? Pode colocar para mim, por favor? Já tinha soltado uma nota que era para os torcedores do Corinthians terem calma, lembrando que esse projeto da Gaviões ajudar a quitar parte da dívida. Não, esse é hoje mais cedo, eu vou falar disso também, mas a foto que eu mandei agora para o Patrick, que é o encontro do ministro com lideranças da torcida organizada, foto que a Gaviões mandou aqui para mim, porque fez um mês agora, né, do anúncio desse projeto, o projeto caminha, né, porque a Gaviões está correndo atrás e apesar de ainda não existir a conta Pix para que o torcedor corintiano deposite e essa conta abata diretamente a dívida, já há o processo andou bastante. Esse encontro que aconteceu hoje, você pode colocar a foto para mim, olha lá. Ministro Alexandre Padilha, que é corintiano, né, frequentador da Neoquímica Arena, antes, depois, durante o governo, ele bastante vezes vai, e esse encontro aconteceu para a Gaviões colocar para o governo o projeto. Ninguém fala isso na Gaviões. A Gaviões ainda é um dos alicerces que seguram Augusto Melo, ou talvez o mais forte, acho que é o mais forte alicerce da administração Augusto Melo. Quando a Gaviões desembarca todo mundo. Porém, eu vejo um movimento, essa é uma análise minha, Casão, Alice, Renato, bom, inclusive, né? Eu acho bom que a Gaviões faça isso. Um movimento paralelo à administração Augusto Melo, para que esse projeto, como eu disse aqui, não tenha nada a ver com o Corinthians, ainda que o Corinthians precise estar como terceiro interessado. Afinal de contas, várias pessoas vão ajudar a quitar a dívida de um CNPJ, que é o CNPJ da Neoquímica Arena. Porém, você pode ver que nesse encontro da Gaviões com o governo, de novo, como já havia acontecido no caso da Caixa Econômica, não há diretores do Corinthians presente, apesar do Corinthians acompanhar paralelamente essa movimentação. A gente vai voltar a falar do Corinthians daqui a pouco, mas eu queria ouvir vocês três, porque é um dia, mais uma vez, que daqui a pouco a gente vai falar de ações na justiça do Corinthians, de dívida do Corinthians, de patrocinador que conseguiu uma liminar para continuar patrocinando o Corinthians. E esse é um movimento do torcedor, de uma organizada, mas que vai usar o dinheiro de qualquer torcedor, organizado ou não, para um problema que o Corinthians tem há 10 anos, que é quitar a Neoquímica Arena. Alice? Marília, eu acho essa foto muito emblemática da situação atual do Corinthians, né? Que é o fato de a própria torcida organizada do Corinthians estar se dispondo a pagar uma dívida que é um problema do clube, né? E vale lembrar que
é uma dívida muito grande e uma dívida que chegou a esse ponto por incompetência do clube, porque capacidade para gerar receita o Corinthians tem. E segundo é o fato de que a Gaviões não só, né, está aí se, né, dispondo a juntar os torcedores para pagar a dívida do Corinthians, como fará isso desde que o Corinthians não esteja envolvido. Faz questão que o Corinthians, como instituição, que a sua diretoria não faça parte desse movimento. Então, para mim, é um sinal muito claro da desconfiança que a torcida, que apesar de certa forma, ainda garantir a sustentação do presidente, demonstra não confiar neste presidente e no trabalho feito pelo Corinthians como instituição, porque está disposto a pagar uma conta que não é dela, mas faz questão que o clube não se envolva. Então, eu acho essa situação eu acho completamente bizarra desde o início, que é a pessoa física do corintiano ou da corintiana pagar uma conta que não foi feita, né? Pagar uma dívida que não foi construída por ela. Então, eu acho muito, muito, muito nobre, mas acho também triste que pessoas que a gente sabe como são, né? Quando a gente gosta de alguém, quando a gente gosta de um time, quando a gente quer ajudar, as pessoas dão o que elas não têm, né, vendem aquilo que elas não têm para ajudar o seu clube do coração para pagar uma dívida de um clube que continua gastando de maneira irresponsável, continua se associando com empresas e situações de muita instabilidade, e aí vai lá a pessoa física, corintiano e o corintiano pagarem essa conta. Acho muito triste e acho, de novo, como falei, muito emblemático que esteja lá Gaviões se reunindo com o ministro Padilha sem a presença do Corinthians, que é o detentor dessa dívida. Casão, quer dar um pitaquinho? Não, eu só quero falar assim que a maior diferença entre a Gaviões e a administração do Corinthians a Gaviões é uma torcida organizada. A administração do Corinthians é um bando de gente desorganizada. Então, a Gaviões está tomando a frente porque ela está preocupada com o Corinthians, com a dívida. Ela está vendo um futuro muito perigoso em relação a tudo o que vem acontecendo. O estádio pago vai dar uma bela melhorada, né? A renda fica para o Corinthians, começa a entrar dinheiro, mas eu não sei se isso é saudável para um clube de futebol. Eu não sei se isso fará bem para um clube de futebol, a própria torcida, com as pessoas depositando. Assim, quem vai ser dono disso? Vai ser o Corinthians? Sem o Corinthians dar 1 centavo de nada? A Gaviões vai tomar conta? Vai ser dona do estádio, da arena? E as outras pessoas que colaborarem? O que vai acontecer? A pessoa vai colaborar e simplesmente ela vai continuar pagando o ingresso caro para ir para assistir o jogo? É isso? Olha, o plano todo não foi exposto, mas eu posso te dizer, Casão, que o plano é o seguinte: abrir uma conta, tipo uma conta Pix, que está sendo chamada, de fundo único, que é abater parte da dívida da Neoquímica Arena, que é um CNPJ diferente do Esporte Clube Corinthians Paulista. O dinheiro não passaria e não poderia ser sacado. Então, vamos lá. Esse mês depositaram R$1.000. Esses R$1.000 servem para abater a dívida do clube, da Arena Corinthians com a Caixa Econômica Federal. Não pode ser usado, vou tirar esses 1.000 aqui esse mês para pagar a luz. Não pode. Então, o que está sendo feito é desenhar uma figura de uma conta de doação. E doação no Brasil tem um sistema de tributação específico. Então, doações até R$ 2.999. Hoje, é uma doação que você não precisa colocar no seu imposto de renda. Então, o que o corintiano vai poder fazer, e não é a Gaviões, porque essa conta vai ser atrelada à dívida do Corinthians, ela não vai ser uma conta da Gaviões, ela vai ser uma conta para pagar uma dívida. Então, é a Gaviões que teve a ideia, é a Gaviões que está liderando, mas é uma conta para qualquer pessoa, até o Renato que vai ajudar, que eu sei que para me deixar mais feliz, depositar um dinheiro para ajudar a pagar uma dívida que está lá. Então, não é nem do Corinthians, nem da Gaviões. É uma conta feita para doações, para diminuir de forma muito simples, eu estou explicando o que está sendo desenhado, uma figura jurídica que não existe, uma conta que vai abater dívida do Corinthians, e o Corinthians vai continuar sendo obrigado a pagar o saldo disso, porque, né,
Se for depositado 1.000 é uma coisa, se for depositado 1 milhão é outra, etc. e tal. Ainda não houve essa coletiva de imprensa, porque a Gaviões, a Caixa Econômica Federal, o Corinthians, todas as pessoas envolvidas vão explicar isso à imprensa em breve. Mas como há uma expectativa muito grande do Corinthians, meus filhos, por exemplo, já juntaram 2 mesadas aqui, desde que anunciaram em setembro, de setembro e de outubro, eles já juntaram aqui para ajudar a pagar. Qual?